Vamos começar então falando a respeito da síndrome de burnout. Vamos falar sobre essa questão para a gente explicar direitinho o que é essa tal dessa síndrome de burnout. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que alegria a gente poder falar sobre isso. Isabela Camargo, jornalista, minha colega querida. Camila Magalhães Silveira, psiquiatra, psicoterapeuta. Que alegria a gente poder falar sobre esse assunto. Como a gente falou por mensagem, né, Isa? Num momento de reconhecimento disso. Então vamos explicar primeiro para as pessoas o que é este reconhecimento. Por que isso é tão importante, Isa? Você que está pesquisando tanto isso, estudando, até porque você é personagem dessa história. Sim, Zucca, boa tarde, gente. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Eu vou dar a visão humana, tá? Que eu vou deixar a visão médica para Camila, que é uma das pessoas que eu tenho encontrado que mais entende do assunto, além de cuidar de mim, com muito carinho, né? Também entende muito do assunto. Zucca, ontem foi um dos dias mais felizes da minha vida e com certeza também de muitas pessoas que sofrem silenciosamente. Imagina que você já sente dor, como ontem, né? Você disse que você estava gripada, você estava mal. Imagina você já sentindo uma dor e ser totalmente incompreendido. Às vezes não só no ambiente de trabalho, mas pela sua família, pelos seus amigos e tal. Então, quando você tem esse reconhecimento, significa que a síndrome de burnout não é fraqueza, não é frescura, não é mimimi, é uma patologia especialmente agora dos novos tempos modernos, embora a síndrome de burnout, esse nome, seja novo para uma síndrome velha, mas agora a gente está tendo mais casos, evidentemente, né, que nós estamos mudando a nossa forma de interagir em sociedade. Se antes era a força motora que era exigida, agora é a força intelectual. Então é normal que a gente tenha cada vez mais pessoas vivendo a síndrome de burnout. E a OMS, reconhecendo isso, ela traz para nós, que já tivemos essa síndrome, muito acolhimento e respeito principalmente. Por quê? Porque o preconceito em torno da saúde mental é muito grande, sabe? Então, eu ontem fiquei extremamente eufórica e fiquei muito feliz, porque, gente, esse programa estava marcado já há tanto tempo, né? Vou confessar. Né? E agora a gente tem essa baita notícia para repercutir. Que coisa boa. Doutora, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Como isso muda até na relação profissional de vocês? Porque quando vocês falam com o paciente, vocês notificam uma empresa a partir do sofrimento que um paciente está tendo e está vivendo. Quando você tem um reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, fica tudo mais fácil, não fica? Sim, então o que é importante dizer, assim, essa síndrome, registros dela a gente tem desde 74 como nessa tríade que a OMS reconhece, tríade de sintomas que a gente fala. Que são o quê? Em primeiro lugar, as pessoas, elas estão num estresse físico e emocional tremendo. Então, essa é a primeira grande detecção que você faz. A relação burnout é um termo que tem que ser usado unicamente para as relações de trabalho. Então, desde que o homem é homem e se relaciona com o trabalho, você não usa... Hoje em dia, a gente vê o pessoal falando burnout para tudo. Estou em burnout, né? Mas não, é uma relação do indivíduo com o seu trabalho. Então, esse estresse absurdo, uma sensação que ele está desconectado, que a gente na psiquiatria chama de despersonalização, mas na verdade é uma sensação de negação com o que ela está sentindo, que ela está desconectada, que ela está em sofrimento, porque ela já está cronicamente, quer dizer, há muito tempo, passando por sofrimento. E a terceira coisa, ela, diante desse cenário, ela pode começar a apresentar uma série de sintomas, seja no corpo, seja na insatisfação dela, com algo que ela geralmente gostava muito de fazer, mas aquele estresse, aquele desgaste está tão grande, está tremendo, que ela passa a ter sintomas de insônia, mal-estar. Então, o que acontece? Por que é importante, você falou, para o médico ter um código, né? Quer dizer, uma categoria. Porque a psiquiatria ela não é igual à cardiologia, que você faz um exame lá e aí você olha, a válvula está com problema, pronto, você já sabe o que é. É bom que eu que fale aqui no Brasil que você está com burnout, um médico que atende um paciente lá em Londres, ele também entende como burnout a presença dessa tríade de sintomas, por exemplo, ou de situações. E essa denominação, esse código, ele faz com que a gente comunique exatamente, seja para um médico com o outro, o médico com as instituições de seguro, o advogado que ele quer entender melhor o caso, a empresa que quer cuidar do seu funcionário, está todo mundo falando a mesma coisa. Muda tudo. Que evolução boa, né? Não, muda tudo. Muda tudo. Vamos lá, se confunde com a depressão? Sim, se confunde. Por quê? Muitas vezes o burnout
ele pode, que é uma outra, a depressão é uma outra síndrome, mas o burnout, e a gente associa até 1/3 dos casos, quer dizer, a pessoa exposta àquela situação crônica relacionada ao ambiente de trabalho, que passa a ter esse sofrimento, essa fadiga estressante, né, do ponto de vista físico e também mental, pode desencadear a depressão. Então, você tem que ficar de olho, porque não só a depressão é o mais comum, né? Então, tem um relatório novo de médicos no mundo que mostra que desses, quase que 25%, um em cada 4 tem uma depressão importante. E aí, por que ficar de olho? Porque esse indivíduo ele está mais vulnerável a desencadear um transtorno mental. O burnout pode ser um gatilho para a depressão. É um gatilho e muito importante. Vamos lá, então vamos agora a gente explicar. Primeiro está super claro para mim, ficou muito claro. Obrigado às duas de cara, porque a gente já começou entendendo uma série de coisas. Burnout está relacionado, ponto, ao trabalho. Exato. E ao exagero da gente. Vamos lá, minha amiga. E aí, Zucca? Eu quero que você relate o que aconteceu com você. Tá, eu vou. Agora, essa posição, né, da Camila, ela é tão valiosa para quem está nos acompanhando. E por que isso? Porque desde que meu caso ele veio a público, muitas pessoas me procuraram pedindo ajuda. Então, eu tenho, numa base de dados, mais de 1.100 pessoas que estão me pedindo ajuda para tentar entender o que elas têm, que ajuda elas podem procurar, muitas relatando a incompreensão nos ambientes de trabalho, medo de demissão, medo de falar que precisa de ajuda. Então, quando eu fico assim eufórica, ouvindo a doutora, tendo esse reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, como eu disse, é um acolhimento para tantas pessoas que estão desesperadas, Zucca. Eu acredito. Pelo preconceito e especialmente quando fala em depressão. Nessa base de dados que eu tenho, de 1.100 pessoas que me procuraram espontaneamente, tá? Eu descobri uma coisa além de todas as outras questões que já estão validadas pelos médicos. Infelicidade. Ninguém que tem burnout está feliz fazendo o que está fazendo ou como fazendo. Por quê? Hoje, quando você desempenha uma função profissional, você passa boa parte da sua vida no ambiente de trabalho. Você faz aquilo porque você ama. E às vezes, a maior parte do seu tempo você passa no ambiente de trabalho. Muito bem. É por isso que a gente tem que gostar muito do que a gente faz. Mas aí, Zucca, olha o perigo, a armadilha. Vai. Você gostando muito do que você faz, você vai abrir mão de coisas muito importantes que você acha que não vão interferir na sua saúde. Perfeito. Que é a subtração do sono, é a má alimentação, é quando você perde o tesão de fazer coisas prazerosas, as relações com a família, a irritação fica muito evidente. E irritação, para uma pessoa que faz meditação, que é espiritualizada, ela não tem cabimento. Você fala, mas por que eu não estou sabendo reagir às coisas? Não faz sentido. Não faz sentido. É aí que mora o perigo, quando você está lidando com tudo isso de uma maneira normal e não pensa que pode ser uma coisa mais grave que vai te incapacitar momentaneamente. Como foi com você? Me conta. Comigo, Zucca, foi o seguinte, eu trabalhei por muitos anos em um horário em que o meu ciclo circadiano, ou seja, o ciclo dos hormônios, da produção, de tudo que a gente precisa para ter uma vida saudável, ele foi alterado. Isso não significa que todas as pessoas que trabalhem de madrugada vão adoecer. Isso significa que cada ser humano é diferente. É diferente. Que bom. Então, não é? Então, por exemplo, muitas pessoas me falam assim... Que horário você trabalhava, Isa? Eu acordava ou meia-noite, ou 1 ou 2 da manhã. Tá. Dependia do papel que eu executava na TV. Tá. Se eu estivesse fazendo a previsão do tempo, era uma conduta. Se eu estivesse substituindo a apresentadora oficial, era uma outra conduta. Tá. E aí, no sábado... Mas, de qualquer maneira, não é o horário que normalmente a gente acorda. Meia-noite, Exatamente. 1 ou 2 da manhã. Exatamente. Tá e bom. todos os médicos já me explicaram que para a mulher, essa mudança é muito pior que para os homens. Ah, entendi. Né, doutor? Isso. Aí eu trabalhava, então, especialmente na madrugada, mas ao sábado, o que acontecia? Eu trabalhava no esquema de plantão, né? A gente que trabalha em TV, horário tradicional, mas eu trabalhava 12 ou 13 horas. Então eu não tinha a recuperação mental, que é quando você dorme direito, quando você pode descansar. Então isso está presente na vida de muitas pessoas, não só no caso da Isabela, não. Padeiros acordam bem cedo para produzir o pãozinho que a gente come. Plantonistas. Médicos, plantonistas, o porteiro do meu prédio, aliás, todas as pessoas que trabalham à noite. Tem um volume de pessoas, Zucca, doente, triste e que não sabe como pedir ajuda porque acha que vai ser mal interpretado. Tremendo. Então, são por essas pessoas que eu tenho falado sobre o assunto. E tem profissões, só pegando um gancho nisso para ela contar a história dela,
que são mais vulneráveis. Isso. Então, os estudos mostram que aquele profissional, além disso que ela está dizendo, que é uma jornada de trabalho invertida, ou além de 12 horas, em geral 14 horas expõe muitíssimo, cada vez mais ao burnout, mas tem profissões que lidam com o contato humano, com a sensibilidade, professores, enfermeiros, médicos. Então, são pessoas policiais, são pessoas que elas estão ali lidando com algo que tira delas também uma estabilidade diária, porque ela tem que se sensibilizar com frequência com aquilo, ela tem que se doar muito e nem sempre o retorno disso é satisfatório. Então, claro. E mudanças nos sistemas de trabalho, seja para professores que não têm condições muitas vezes de lidar com classes enormes, com novas condições de violência dentro das escolas, médicos que hoje em dia os estudos mostram que ele tem que lidar com muita burocracia, muitos planos, muitos pedidos. Às vezes ele tem que operar o indivíduo naquele dia, mas o plano vai liberar dali tantos dias. Quer dizer, uma série de coisas que predispõem a um estresse ainda maior. Então, isso Perfeito. que ela passou Tá com essa claríssimo. insônia... Ou seja, algumas profissões estão, obviamente, mais vulneráveis. Vamos lá, e aí? Eu vi ali um número que me preocupou, né? Rapidamente. Então, 5 minutos. Então, é o seguinte, além da infelicidade, eu te faço uma pergunta. Como é quando o jornalista erra? Nossa, a gente se culpa. Pronto. Não, a gente se culpa e existe também uma cobrança tremenda no nosso ambiente. Mas então, a primeira cobrança é nossa mesmo, a gente acaba se cobrando. Pronto. Porque a gente acha que não pode errar. Uma médica que na década de 70 lançou um livro chamado The Cost of Caring, que é o custo de cuidar, ela fala dos médicos, enfermeiros e tal. E aí o que me veio à cabeça? Pessoas que estão expostas à ausência de erro. Então, se o médico erra, como é? Nossa, a sociedade faz aquele fuzuê. O jornalista, quando gagueja, quando ele erra, já vira meme. Então, você que está exposto à impossibilidade de errar, vai ter mais condições de ter burnout. Uma pressão então, ainda maior. policial, como você falou, ou seja, existem profissões que não podem errar de jeito nenhum. Eu já tenho uma outra visão sobre isso, mas fica para um próximo programa. Então, infelicidade vai te tirando o idealismo dessa paixão, desse amor pelo que a gente faz. E o burnout, ele estrangula totalmente o seu idealismo. Você, quando é que teu alerta tocou, Isa? Você estava nessa rotina, você ficou quantos anos nessa rotina desse horário? Essa rotina, não só, né, é importante dizer, não foi só a madrugada, mas era o que eu fazia na madrugada. Tá. Porque uma receita não serve para todo mundo. Então, o meu burnout, ele foi causado por vários fatores. Um deles era o horário que eu trabalhava. Tá. O outro fator era o que eu fazia nessas horas. Os temas. Muito intenso. Né? Ou seja, eu fazia o trabalho de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o acúmulo de função também interfere. Tá, e mais perfeito. uma questão de situações. Agora, como é que foi, Isa, com você? O que você começou a sentir para minha amiga em casa, meu amigo, poder se identificar e entender? Como foi? levanta a mão em casa quem tem gastrite e acha que é normal. Né? Então, o burnout, para mim, ele começou chamando atenção por problemas gastrointestinais. E aí eu me lembro quando os médicos falam que o intestino é o segundo cérebro, né, doutora? Ou seja, Deus vem, te dá um alerta pelo intestino, você não ouve, começa a dar outros sinais pelo corpo até chegar na nossa caixa mágica, que é o cérebro. Então, eu comecei a ter problema gastrointestinal, cardiovascular, taquicardia, falta de ar e muito irritada. Então, eu fazia acupuntura dentro da própria TV, é curioso isso. Eu saía até com aquele sanguinho assim da agulha, às vezes, extremamente irritada. Eu falava, não, tem alguma coisa. E aí, desencadeou, o ápice foi quando eu tive um apagão no ar. Mas um apagão que todo mundo viu. Outros momentos de lapso de memória que eu tive, como a gente só improvisa, ninguém reparou. Quem se esquece, faz uma piada, ninguém vai reparar. Mas nesse caso foi Por isso que um apagão. o burnout é exaustão. Exaustão profunda. Tá. E Aí, esse apagão foi o teu... Falou, peraí, esse apagão me fez ir a um psiquiatra. legal. Né, porque eu não conhecia a doutora Camila, foi um outro médico, e que me falou a palavra burnout. O curioso é que eu já estava pesquisando esse assunto indiretamente, né, para um livro que eu ainda vou publicar esse ano, e eu não reconhecia em mim sintomas do burnout. Eu tinha entrevistado 3 pessoas que tinham tido burnout. Mas você não achava que era o teu caso? Eu não achava, porque a gente nunca acha que pode acontecer com a gente. Então eu tinha aquele conjunto de sintomas no estômago, na circulação, no coração, na respiração, na transpiração, e não associava tudo isso ao burnout. E no humor, principalmente, que é o que que chamou a tua atenção. Eu percebo hoje muitas pessoas que me procuram que estão extremamente irritadas. E aí tem esse vai e vem muito oscilante. Agora, o mais importante para dizer, você pode sair do burnout Isso é legal. melhor do que você entrou.
é o meu caso. Eu estou aqui falando, vocês estão vendo que não está caindo nenhum parafuso, né? Eu estou com as minhas funções cerebrais muito inteiras. Os neurologistas também falam bastante sobre isso. O burnout, ele afeta a função momentaneamente e não a estrutura do cérebro. Então, eu hoje posso dizer que eu estou muito melhor, né, do que o período em que eu tive que sair, né, para fazer essa licença médica, que foram só 2 meses e 15 dias. Você ficou 2 meses e 15 dias fora. Afastada. E aí você voltou ao trabalho no mesmo horário, fazendo a mesma coisa, não? Não, eu voltei ao trabalho no dia 29 de outubro e fui dispensada nesse mesmo dia. Então, eu não tive nem condições de voltar ao que eu fazia ao e mesmo mostrar... horário ou em outro horário? para mostrar que eu estava bem. Então, peraí, isso é muito importante isso que ela falou. Porque, olha só, a pessoa identifica, e como está diretamente relacionado ao trabalho, e a doutora deixou isso muito claro para a gente, a pessoa que identifica isso, e ela tem um afastamento médico, que foi o caso da Isa, ela não pode voltar a fazer a mesma coisa de qualquer forma. Não é isso? Ela pode, só que precisa mudar as condições de trabalho. Quer dizer, você precisa ter uma escuta, e isso que os ambientes de trabalho hoje, diante dessas estatísticas que aumentaram importantemente, a gente tem que ressaltar, por exemplo, que nosso país passa por situações difíceis. Então, inclusive, quem está no trabalho, muitas vezes trabalha até em demasia com uma preocupação muito grande se ele vai sustentar aquele lugar dele, né? Então, tem outros estresses acontecendo, mas a abertura de um canal de comunicação na empresa, com funcionário, para você tentar readequar, remodelar, porque muitas vezes o que ela queria, ou o que todo mundo quer, é seguir trabalhando. Claro. E isso vale dizer, não é só para burnout, é para tudo, é para depressão, é para ansiedade, para transtornos relacionados ao uso de substâncias. Para tudo todas tem as tratamento. doenças que não são respeitadas pela sociedade como deveriam. Vamos dizer o que é eu verdade. acho que isso a gente está aqui, é bonito a Isabela falar que ela foi atrás de ajuda, porque as pessoas precisam tirar o estigma do transtorno mental, ou seja, nossa, é coisa de louco. Não, é coisa de todos nós. Se você parar para pensar que 1 em cada 3 pessoas já teve ou está passando nesse momento por algum sofrimento, por algum estresse, essas pessoas precisam saber que ela pode ter ajuda. Então vamos lá. E aí qual é essa ajuda? Qual é o tratamento? Que a Isa deixou muito claro. Perfeito. Ela está zerada, está ótima, graças a Exato. Deus, sorte nossa que ela está dividindo isso com as pessoas. Qual Perfeito. é o tratamento? O tratamento ele é multifatorial. Primeiro, ajuste na relação de trabalho, novas demandas. Isso é bom para o empregador, isso é bom para o empregado, né? Então, esse ajuste pode ser feito. É importante, algumas pessoas demandam o uso de medicamentos, outras não. Muitas demandam psicoterapia, uma ajuda para expor como manejar aquele estresse. Algumas precisam de ajuda para insônia, novas técnicas de relaxamento, técnicas não que a gente chama de não farmacológicas, ou seja, eu não estou usando um remédio, mas eu te dou orientações para você respirar, para você meditar, meditações não que a gente tem hoje como técnicas que são de cunho religioso nem nada, mas são técnicas que a saúde mental usa para a pessoa estar naquele momento, naquela hora, de concentração, relaxando. De relaxamento. Ela também tem que saber os momentos que ela não vai fazer nada. A gente sempre acha que a gente tem que estar tomado por alguma situação. Fazer nada é ótimo. Cuidar do lazer, cuidar o tempo para a família. Quer dizer, você vai olhar através de todo esse cuidado como você vai modificar aspectos da tua vida que estão passando sobre você como um rolo compressor, né? Então, e isso é muito importante, essa parada, essa reavaliação. E se a gente for pensar, os novos modelos de trabalho, inclusive, que colocam ambientes, coworkings e coisa e tal, e às vezes com frases assim que você trabalha o quanto você quer, mas para você ter sucesso, ninguém trabalhou menos que sei lá quantas horas por semana, eles também estão aí enrustidos, né, de uma nova linguagem, mas a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão sofrendo muito dentro do trabalho e também na condição de desemprego. Vamos lá, vamos ajudar então as pessoas no seguinte sentido. Quem está assistindo a gente agora e está vendo alguma coisa acontecer com ela, mas não está conseguindo identificar. Sim. Quando que isso pode ser um sinal do burnout? Me dá umas pistas. Tá, as pistas então são várias. Em primeiro lugar, ela está exausta. Ela está diferente, ela está com, como a Isabela falou, ela pode até estar com sintoma físico já de mal-estar, gastrite, dificuldade para acordar, sente que dormiu e não relaxou. Né? Tem muitas pessoas, nossa, eu dormi a noite toda, mas eu não relaxo. Acordei cansado. Né? Acorda cansado, percebe que ela está trabalhando numa jornada muito estendida e que aquilo está, muitas vezes, prejudicando, inclusive, o rendimento dela no trabalho. Então, ela tem, apesar de ser alguém muito responsável, com muito envolvimento no trabalho, ela
não está mais conseguindo ter o mesmo retorno de antes. Muitas pessoas, inclusive, quando começam a ficar indiferente ao outro, negando a presença do outro, a gente chama de despersonalização, né? Tá ali, mas como se ela não tivesse, sabe que ficou aquém o trabalho, apesar de ter dado o seu melhor, e que aquilo é comparado com ela mesma. Isso a gente tem que levar em consideração. As questões do trabalho, eu não me comparo a você, eu não me comparo ao outro. Eu tenho que ver como eu estou funcionando em relação a mim mesmo, a como eu funcionava no passado, né? Que é o que acontece com muitas pessoas que muitas vezes estão passando por esse estresse e não reconhecem isso como sintoma. Então, essa sensação, esse conjunto já faz a pessoa levantar, né, uma dúvida de que assim, puxa, eu vou me avaliar. Eu preciso ver, acho que eu estou precisando de ajuda, acho que eu estou precisando dialogar sobre isso. E aí o caminho é procurar um psiquiatra. Pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo. Tem pessoas que o próprio médico de confiança, né, da pessoa, o médico do trabalho que está disponível na empresa. Então, assim, o primeiro canal, a primeira porta de entrada não precisa ser necessariamente um profissional de saúde mental. Perfeito. Mas muitas vezes, se ela já está em sofrimento, está deprimida, né? Coisas simples, né? Eu preciso ligar para o fulano para eu tratar tal coisa. A pessoa já vai deixando lá para frente, se tornam difíceis. Muitas vezes o psiquiatra ele precisa ajudar usando algum medicamento para essa pessoa sair de um sofrimento maior que muitas vezes é reconhecido por ela como uma tristeza, mas que está muito arrastada. 2 semanas, por exemplo, de tristeza não é normal. Nesse caso é um antidepressivo mesmo? Pode ser um antidepressivo, tem medicamentos que você usa para abrandar sintomas que são ansiolíticos. Isso aí a linha é vasta, né? E muito individualizada. Caso a caso. Caso a caso. Juca, uma coisa muito importante. Vai. O burnout não é o fim. O burnout é apenas um freio para te colocar no caminho, que a sua alma vai ficar feliz, que toda a sua vida vai fazer mais sentido. A gente sabe que no fundo, a gente sabe quando no fundo tem alguma coisa errada. Então, sabe o que é você ser feliz, ter qualidade de vida, é você trabalhar com prazer, se sentir valorizado no seu ambiente. Hoje você tem a falta de mão de obra qualificada em vários setores, então não aceite esse assédio moral que vai te dizer que você tem que fazer, você tem que acumular função e não vai ter tempo para você, porque uma hora a fatura vai chegar e às vezes essa fatura vai chegar de uma maneira impagável. Então hoje eu agradeço o burnout por ter me tirado de uma condição que estava me deixando muito doente. Isso não é normal. Não tem empresa, não tem trabalho que seja suficiente para tirar o seu entusiasmo, o seu amor por aquilo que você faz. Então, temos que olhar para a saúde mental com muito carinho, muito acolhimento. Saúde mental tem tudo a ver com a saúde financeira. E quando os nossos gestores, quando os nossos recursos humanos das empresas entenderem que os talentos são extremamente valiosos e às vezes é uma mudança pequenininha, vai transformar tudo. Eu só pedia uma mudança de horário. Apenas isso. E eu comento também que quando não é possível, porque isso que a Isabela fala é muito importante. Muitas vezes a gente busca essa satisfação porque a gente passa muitas horas. Mas tem aquelas pessoas que, obviamente, não tem como ter essa paixão pelo trabalho, mas tem que haver tem que ser correto, tem que ser uma relação de troca adequada, boa, respeitosa. Essa é a grande questão. A gente pode muitas vezes não gostar, mas tem de respeitar. Tem que ter respeito. Olha, gente, são vários recados que a gente tem aqui. O primeiro é respeito. Isso é fundamental. A gente precisa quebrar os preconceitos. Eu falei muito minha vida toda sobre depressão nesse sentido, por ter vivido isso com casos na minha família. E você tem alguém na tua família, você tem que ajudar. Então a gente precisa quebrar os preconceitos. E agora, quando a gente tem algo que está diretamente relacionado ao trabalho, identificado, porque já existia, mas identificado, que está diretamente relacionado ao trabalho, isso toma conta do nosso ambiente de trabalho. Então a gente tem que expandir esse respeito para os nossos colegas, para os nossos chefes, para os nossos líderes, para os nossos departamentos de recursos humanos, enfim. Temos que respeitar o que é saúde mental para que todo mundo fique feliz e trabalhe feliz e, consequentemente, produza mais e feliz. E eu vou deixar aqui uma pulga aqui atrás da orelha para a gente ficar esperto num negócio. O empreendedor. Eu acho que a gente vai ter aí uma avalanche desse problema com os empreendedores daqui para frente. Porque tem muita gente buscando empreender. E eu vi, outro dia tinha um post rolando aí da galera dizendo assim, o desempregado dormindo de um jeito. E o empreendedor está acordado na madrugada trabalhando. Como se aquilo lá fosse, pô, que legal.
Sim. É por isso que está dando tudo certo, não sei o que lá Concordo. e tal. Vamos ver qual é o preço que isso vai ser pago depois. Sim, então as concordo. pessoas estão... eu acho que vem uma avalanche disso aí, porque é uma consequência. E eu tenho jovens no meu consultório que estão preocupados no que ele vai empreender antes mesmo dele saber o que ele vai cursar. Olha isso. Né? Olha Ou seja, isso. tem que tomar cuidado Tem que com tomar isso. cuidado, tem que tomar cuidado, sabe? Porque senão vai virar uma cobrança enorme do sucesso como líder, como Exato. chefe, como patrão, antes Isso mesmo também dele saber se aquilo dá bastante prazer. falacioso e complicado. Temos que ir com calma nessas Com questões. calma, sempre. Sim. Gente, obrigado. Foi um bate-papo agradeço. ótimo. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre isso. Quero agradecer demais Isabela Camargo, jornalista, minha colega, sou muito seu fã. Já falei isso pra você. Você só vê em mim o que tem dentro de você. Então, gratidão pelo espaço. Obrigado, estamos em casa aqui. Camila Magalhães Silveira, psiquiatra, psicoterapeuta, muito obrigado. Obrigada, eu A que gente ajudou agradeço. muita gente, muitas famílias em casa hoje. Obrigado, Agradeço. gente. Estou à disposição. Redes sociais. Isabela Camargo Real e tratandoburnout@gmail.com. Quem quiser compartilhar a sua história. Muito obrigado. Ok? Também. A minha é a Clínica Camila Magalhães. Muito obrigado, gente. Obrigado. Amei. Obrigado.